hoje nós vamos falar sobre a dinâmica das populações. Vamos lá. Inicialmente, nós temos uma pergunta aí bem interessante. A população humana, quanto ainda nós vamos crescer? Vamos crescer ainda muito? Vamos crescer ainda nesse ritmo acelerado que nós temos? Ou vai aparecer algum fator limitante que vai reduzir esse nosso crescimento? Então, aqui tem um gráfico mostrando a nossa população aí de 1974 até uma previsão estimativa em 2046. Em 1974, nós éramos 4 bilhões. Em questão aí de aproximadamente 13 anos, nós ganhamos mais 1 bilhão. Em 99, nós fomos para 6 bilhões. Em 2012, nós chegamos aí a 7 bilhões de habitantes. E em 2027, nós temos uma perspectiva de chegar a 8 bilhões de habitantes. E em 2046, a 9 bilhões de habitantes. Será se o planeta suporta? Será se os recursos naturais que nós temos no planeta suportam em 2046 9 bilhões de habitantes? O que vocês acham? Deixa aí o comentário de vocês no vídeo. A população humana, né? Quanto ainda vamos crescer? Ou seja, o que nós estamos vendo aí em termos de crescimento é justamente o que o demógrafo foi bastante conhecido, chamado de Thomas Robert Malthus, né, que viveu entre 1766 e 1834, ele previa, ele tinha uma ideia, ele tinha uma teoria aí, né, que foi proposta em livro dele, Ensaio sobre o Princípio da População, em que ele dizia que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, ia sempre duplicando. E, por outro lado, os alimentos cresciam em progressão aritmética, de forma bem mais lenta. Então, segundo a teoria de Malthus, ia chegar um determinado período da história da humanidade em que os alimentos não seriam suficientes para suprir a necessidade desse quantitativo de pessoas. Só que Malthus, né, na época dele, ele não previa, por exemplo, que haveriam tecnologias suficientes aí, por exemplo, para promover um aumento na produção de alimentos. Hoje a gente vê que há, por outro lado, uma irregular distribuição de alimentos, não que eles estejam diretamente faltando, certo? Um outro conceito que nós vamos estudar é o que está relacionado à espécie biológica. Então, em 1859, né, quando Charles Darwin ele publicou esse famoso livro aí, que foi um marco na biologia e na ciência de um modo geral, A Origem das Espécies. Um outro pesquisador da época, né, Thomas Henry Huxley, ele questionou a Darwin. O que é que seria uma espécie? Em Darwin, de acordo aí com algumas perspectivas, né, nós temos vários conceitos ligados à espécie, certo? Mas nenhum desses conceitos eles são unanimidade, certo? Tem alguns conceitos aí, e aí vem o questionamento. Seriam apenas invenções arbitrárias dos biólogos para fazer classificações, para organizar o conhecimento em termos dessas espécies? Fica aí essa reflexão. De acordo aí com o Linneu, né, o Linneu foi um famoso pesquisador que propôs um sistema de classificação bastante organizado, certo? E ele dizia que a espécie ele definiu a espécie como a categoria mais básica da classificação dos seres vivos. E definiu como conceito que a espécie é um grupo de indivíduos com grandes semelhanças estruturais e morfológicas, aliás, fisiológicas, certo? De acordo aí com esses dois grandes intelectuais também, Dobzhansky e o May, é o conceito mais aceito de espécie, né? Segundo eles, espécies são grupos de populações naturais que cruzam entre si e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Isso é um conceito muito amplo, mas que não se aplica, por exemplo, às bactérias. Bactéria não se reproduz, por exemplo, de forma sexual, certo? Então, percebam como o conceito de espécie biológica ainda é algo assim muito polêmico, mesmo esse conceito que já é bastante utilizado, certo?
Então, dando continuidade, né, o Linneu propôs um sistema de classificação chamado sistema de classificação binomial, em que nós temos duas palavras em latim, sendo que a primeira palavra é o gênero, como vocês bem podem observar aqui, o gênero canis, e a segunda palavra vai especificar a espécie, né? Onde nós temos, por exemplo, o Canis lupus, que é o lobo, e o Canis latrans, né? Que é o coiote, certo? Conceito de população. O que é uma população? Vocês estão vendo o canguruzinho aí? População biológica nada mais é do que um conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie, que convivem em uma determinada área e podem cruzar entre si. Então, percebam que esse é o conceito de população biológica. O que vem a ser uma densidade populacional? Densidade populacional é como se fosse uma medida, uma perspectiva aí que nós vamos ver, que relaciona o número de indivíduos que estão presentes em uma determinada área ou volume. Tomando como base aqui o Brasil, nós vamos ter uma densidade demográfica variável, que tem crescido, justamente pelo fato de que a população brasileira tem aumentado. Em 1990, nós éramos 150 milhões de habitantes, que distribuído pelos aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós tínhamos aí uma densidade demográfica de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2000, nós passamos para 19,8. Em 2006, passamos para 21,8. Em 2010, chegamos a 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. E em 2021, de acordo com as expectativas do IBGE, né, hoje nós seríamos aproximadamente aí 213 milhões, nós passamos para uma densidade demográfica de 25,5 habitantes por quilômetro quadrado. Isso em termos gerais de Brasil, certo? Porque nós sabemos que a distribuição da população brasileira é bastante irregular. Por exemplo, na região sudeste, nós temos um contingente populacional gigantesco, enquanto que, por exemplo, na região norte, nós temos aí os chamados vazios demográficos, certo? As taxas populacionais estão relacionadas aí, por exemplo, à taxa de crescimento, onde nós temos aí o número final menos o número inicial, dividido pelo número inicial, que é dividido pelo tempo. Então, nós temos aqui um exemplo, certo? Tamanho de duas populações hipotéticas ao longo do tempo. A população A, nós temos 10 mil indivíduos, no caso, as bactérias, e após 3 horas passa para 40 mil, ou seja, teve um aumento de 30 mil. Na população B, nós temos um início com 200 mil, que posteriormente, após 3 horas, passou para 500 mil. Então, utilizando essa fórmula aí, nós vamos ver que a taxa de crescimento relativo da população A foi de uma população, aumento de uma população por hora, enquanto que a taxa de crescimento relativo da população B foi de 0,5 população por hora, ou seja, o crescimento populacional da população A é o dobro da população B em 3 horas, certo? Características aí da população diz respeito à taxa de natalidade e de mortalidade. Vocês estão vendo a balancinha aí do lado, é justamente esse equilíbrio, certo? Do crescimento populacional, que é limitado ou que pelo menos é influenciado por alguns fatores. O primeiro deles é a taxa de natalidade, que é o quantitativo de pessoas nascidas. Por outro lado, nós temos a taxa de mortalidade, que é justamente esse contrapeso. Se a natalidade é o número de nascidos, a mortalidade é o número de óbitos que nós temos. A imigração, que é a entrada de certa população, de certos indivíduos em um país, e a emigração, que é a saída desses indivíduos. Ou seja, esses 4 elementos, eles estão diretamente relacionados ao crescimento populacional, certo? Temos ainda o índice de fertilidade, que está relacionado justamente ao quantitativo de filhos que as mulheres podem ter ao longo de sua vida. Já foi bem maior, por exemplo, no Brasil era muito alto, né, esse número, principalmente na década de 80 e 90, do século passado, mas esse índice ele vem caindo justamente porque a mulher adentrou o mercado de trabalho, questão dos casamentos tardios, um outro elemento também é o planejamento familiar, métodos contraceptivos, então tudo isso interfere na queda da fertilidade, certo? Temos aqui alguns dados, né?
que uma população, uma mulher, por exemplo, que tem até 2 filhos, nós podemos dizer, inferir que essa população é estável. Por quê? Que ao falecer, por exemplo, os 2 pais, né, esses 2 filhos eles vão substituir em termos de número os pais. Então, nós podemos ver aí que é uma população estável. Quando nós temos apenas uma criança, aí no caso, né, esse casal tem apenas uma criança, há uma tendência para a redução da população. E quando nós temos um número maior do que 2, no caso, pelo menos 3 crianças, nós temos aí uma tendência para o crescimento populacional, certo? O crescimento da população está diretamente, vocês estão vendo aqui os coelhinhos, né? Nós temos aí um conceito bem interessante, que é a capacidade de suporte ou carga biótica máxima. O que é isso? O que é essa capacidade de suporte? Nada mais é do que o quantitativo máximo, é o limite máximo de indivíduos que uma população né, que o ambiente ele consegue suportar. Ou seja, aquele ambiente tem a capacidade de suporte X. Passou daquele quantitativo ali de indivíduos daquela espécie, esse ambiente ele vai passar a sofrer degradação, certo? Justamente porque a capacidade de suporte ela foi quebrada. E aí, por fim, pessoal, cabe a gente dizer que o crescimento de uma população biológica é limitado, né, por alguns fatores. A densidade populacional, disponibilidade de alimento, competição com indivíduos de outras espécies, a predação e o parasitismo. Beleza?